Bem-vindos ao nosso podcast Café com Rosas. Café com Rosas é um grupo de apoio formado por mulheres que passaram ou estão passando pelo tratamento de câncer de mama. Eu sou Eliana Chichanowski, sou fisioterapeuta, tenho 48 anos e tive câncer de mama triplo negativo em 2020. Estamos no Outubro Rosa, com 3 pétalas aqui na mesa. Hoje vai ser um pouco diferente nosso pod. Somos mulheres que estão em fases diferentes do tratamento. E hoje o nosso entrevistador vai ser um mastologista que cuidou de muitas de nós. Mas para ele também vai ser um desafio, porque ele não conhece nenhuma das meninas da mesa. Então a gente não sabe muito o que esperar desse pod. A gente só sabe que vai ser coisas muito boas, que a gente vai atingir muitas mulheres que precisam do assunto e das respostas que vão sair aqui. Eu vou pedir para as meninas se apresentarem. Então eu vou começar pela Licena. Olá, meu nome é Licena Ferreira, tenho 50 anos, descobri o câncer em 2009. Luana? Eu sou a Luana Góes, tenho 36 anos, fui diagnosticada no meu aniversário de 33 anos em 2022. Eu sou a Eliane Moraes, tenho 46 anos, fui diagnosticada em junho desse ano. Vou chamar o doutor agora aqui na mesa, para ele também se apresentar e começar as perguntas. Meninas, sintam-se à vontade, não precisam ficar nervosas. Ele é nosso malvado favorito, mas ele é do bem, tá? Não se assustem. E um bom podcast para vocês. Obrigada. Vamos, doutor! Olá, então vou me apresentar também. Então, eu sou Dalton, sou médico, mastologista. E hoje um desafio diferente. Sempre sento no podcast para ser entrevistado, para responder, para falar sobre a minha experiência em relação ao câncer de mama, a minha experiência em relação ao diagnóstico, ao tratamento. E o desafio hoje do Café com Rosas, desse podcast, é diferente. Escutar a história de vocês em relação ao câncer de mama. Essa proposta veio, na verdade, em resposta a algo que eu estou promovendo nesse ano, porque eu vejo que, quando se fala em câncer de mama, quando se fala numa campanha desse tamanho, a gente fala muito em números. Mais de 73 mil mulheres no Brasil, mais de 2.300.000 mulheres ao ano. Mas eu falo que essas pessoas têm nome. Quando a gente coloca números, vira estatística. Existe uma representatividade. Então, quando a gente traz pessoas, isso é muito mais importante. Então, o objetivo, acho que aqui, nosso, é ter um bate-papo. Hoje eu que vou aprender. Eu que vou saber como vocês tiveram o diagnóstico, como que vocês se portam em relação a uma doença. Qual é a sensação de vocês com a nossa presença, da maneira que a gente aborda a doença de mamas. Tá? Então, vamos lá. E qualquer coisa também, eu estou aqui para responder vocês. Tá? Vamos começar por partes, então. Há muito tempo atrás, 17 anos, Lice, de diagnóstico. Isso, eu descobri o câncer de mama 17 anos atrás. Como que foi? O que aconteceu? Você fez um exame de rotina? Você sentiu alguma coisa na mama? Geralmente eu sempre fazia o autoexame. Sempre no banho, eu sempre fui de fazer o autoexame. Eu nunca tinha tido caso na família. E eu fiz o autoexame e descobri um nódulozinho. Ele estava mais ou menos do tamanho de um carocinho de feijão. E eu falei que iria no outro dia no médico para avaliar. Mas o meu filho passou mal e ele teve que ser internado às pressas, estourou apendicite, foi para UTI, correu risco de vida. E nisso se passaram 2 meses. Quando eu lembrei de mim de novo, já estava triplicado o tamanho. Aí sim eu procurei o médico, fiz a mamografia. Por coincidência, por minha mama ser pequena, não apareceu na mamografia. Mas mesmo assim eu sentia que alguma coisa estava falando que tinha algo de errado. Aí eu procurei uma consulta particular, o Dr. André Ribeiro, um oncologista, e lá foi diagnosticado que eu estava com câncer de mama após uma biópsia, 2 dias depois que eu descobri.
que nesse momento o seu tratamento começou como? Cirurgia, começou com quimioterapia? Eu retirei toda a mama direita, aí fiz quimioterapia, fiz 9 sessões de químio e fiz 32 radioterapias. Isso em 2009 para 2010. Depois ficou tomando medicamento? Isso, tomei o medicamento por 5 anos que a gente toma, mas faltava mais ou menos um comprimido para acabar, daqueles exames de rotina, para você ter alta. Em um dos meus exames de raio-x do pulmão, foi descoberto que tinha um nódulo lá. Fomos fazer a biópsia e aí foi constatado que tinha metástase e tinha ido para o pulmão direito. São 2 experiências longas, há 17 anos, há 12 anos. O que é pior? O diagnóstico ou a sensação de falha da recidiva da doença? A recidiva da doença. Eu costumo dizer que eu tinha medo do bicho-papão. Sabe quando você vai e você tem medo do bicho-papão, que você não conhece ele? Agora eu tenho mais medo porque eu conheço. Eu sei o que eu vou passar. Eu sei como que eu vou ficar. Então, eu tenho medo agora. Eu tenho mais medo de chegar toda vez e ter um diagnóstico do que quando foi a primeira vez. Nesse momento, você está tratando que forma de recidiva de doença, que forma de metástase? Motivo do nosso lenço. Em 2024, trabalhando em abril, eu passei mal e fui para o hospital e foi diagnosticado que o câncer do pulmão tinha voltado. E em setembro foi para metástase óssea. Então, eu estou lutando novamente contra o câncer de pulmão e nos ossos. Está nas costelas. Eu acho que é um novo paradigma que a gente tem dentro da oncologia. Costumo dizer que, na época dos meus avós, quando alguém dizia que tinha um diagnóstico de câncer, já mandava lavar o terno preto, né? Porque era um diagnóstico de fatalidade. Esperava-se a morte. Isso quase passou. E essa geração que a gente vive aprendeu uma coisa. Quando vocês têm um diagnóstico de câncer, a pergunta que vem a seguir é: e aí, sarou? Porque só existem essas 2 opções. Ou você sarava, ou você não sarava. E a gente está mudando esse jogo novamente. Por quê? A gente tem drogas hoje, a gente tem formas de tratamento hoje, que a gente consegue ter controle de doença. 17 anos de doença, mais de um episódio de recidiva, mais de um episódio de metástase, está do nosso lado. Bem, conversando. As cicatrizes, ponto. Vamos falar sobre elas daqui a pouco. Mas a gente consegue ter controle da doença. E isso ainda é muito difícil para as pessoas entenderem, Lice. Porque você tem um diagnóstico de diabetes. Você vai sarar quando? Nunca. Você tem Pressão alta. Você vai sarar quando? Nunca. Só que você vai ter que tomar remédio o resto da vida? E esses remédios vão mudando? Eu tomo um remédio para diabetes, daqui a um tempo eu preciso associar um segundo, daqui a alguns anos eu preciso associar um terceiro, de repente, no final da vida eu vou ter que associar a insulina. Isso é aceito. Para a oncologia isso é novo. E a oncologia está funcionando desse jeito. Tenho drogas extremamente eficazes. Só que eu sei que muitas vezes elas têm limite. A doença vai aprendendo a lidar com as drogas e a gente precisa trocar de que maneira controlar. E isso é um paradigma. Como você encara isso e como as pessoas encaram isso quando você conta que está tratando novamente um câncer? Eu aprendi a encarar de forma tranquila mesmo. Eu acho que o câncer me fez acordar para a vida e eu aprendi a viver com ele. Não vou dizer, mas é aprender, sabe? Que até com o marido e o filho, de vez em quando, você tem um arranca-rabo. Você tem uma briguinha ali, mas depois você fala, vamos ter que viver e vamos embora. Então, eu aprendi a viver com câncer. Mas eu vou falar para o senhor, hoje em dia, depende de algumas coisas que eu faço no meu dia a dia mesmo,
eu sou condenada por algumas coisas, porque as pessoas não entendem que uma pessoa que está passando pelo tratamento do câncer, ela tem uma vida normal. Muita gente acha que tem que ficar dentro de casa, trancada e esperando. Já recebi mensagens de pessoa falando: o que você está fazendo, passeando, viajando? Se você está com câncer, você era para estar em casa esperando e fazendo tratamento. E não é assim. Não é porque eu faço tratamento há tantos anos que eu tenho que me trancar dentro de uma casa. E eu acho que a sociedade, algumas pessoas ainda usam isso como uma, sei lá, um escape, não sei te dizer, mas elas condenam a gente por a gente viver. E eu vivo todo dia da melhor maneira que eu posso. Eu não penso se alguém vai achar ruim, se alguém vai... Eu quero fazer isso, eu vou lá e faço. Indiferente. E muitas vezes eu sou crucificada por isso. Acho que para você é a ressignificação da vida. Acho que isso é importante. Você entender, na verdade, as suas limitações, o que você pode fazer. Mas até a palavra câncer ainda traz um estigma muito grande. Traz. As pessoas têm medo. As pessoas olham com um olhar preconceituoso. E é só o dia a dia que efetivamente a gente vai conseguir quebrar essas barreiras. É nessas discussões, é conseguir colocar... É esse Outubro Rosa mostrando, né, levantando a bandeira. É o que a gente está falando, vamos dar nome. Gente, não são 70 mil mulheres, né? É a Alice que está doente e de que maneira que você tem isso. A gente nunca na história teve tantas mulheres tratadas por câncer de mama dentro da sociedade que estão vivendo. É uma doença com uma chance de cura enorme. Ou seja, a gente tem que ter uma vida pós-tratamento e durante o tratamento. E eu acho que é um recado que a gente tem que dar sempre para todo mundo. E eu acho que é a união também das mulheres que estão descobrindo a doença, porque eu tiro por mim, em 2009, que eu não tinha, assim, rede de apoio, não tinha nada. Agora nós temos o grupo Café com Rosas, então, assim, você vai abraçando outras mulheres que estão descobrindo e elas vão aprendendo com a gente vai tirando dúvidas, porque por mais que eu esteja há 17 anos, tem pessoas que estão entrando, tem mulheres que estão entrando agora que teve coisas diferentes, sintomas diferentes de mim, e querendo ou não, eu aprendo com elas também, e tudo isso acontece no grupo. Então, eu acho que hoje em dia também ter mais esses grupos de apoio, ter mais mulheres realmente juntas, uma apoiando a outra, faz toda a diferença. Eliane, Oi. seu diagnóstico é bem mais recente. Agora, Quando que você teve o diagnóstico, o que você percebeu? o meu diagnóstico foi em junho desse ano, mais precisamente dia 16. Eu tenho cirurgia bariátrica e eu fui procurar um médico porque eu achei que eu estava com as minhas vitaminas desatualizadas. Não senti nada na mama, a não ser estava dolorido, mas enfim, achei que era do meu ciclo menstrual. E fui procurar meu endocrinologista. E meu endocrinologista falou: olha, vamos trabalhar junto com a sua ginecologista para a gente ver essa questão hormonal, às vezes está... E foi quando eu fui atrás da minha ginecologista para fazer meus exames de rotina com ela. E aí a minha ginecologista falou: Eliane, você está com 46 anos, você nunca fez mamografia? Eu falei: não, sempre ultrassom de mamas, mamografia nunca. Foi a minha primeira. E foi achei que estava com uma coisa, meus exames das minhas vitaminas estão excelentes. E na mamografia foi descoberto um nódulo. Aí começou todo o processo, que não é palpável. Eu não sou referência, eu não era uma pessoa de fazer autoexame. Nesse caso, né, meu nódulo não é palpável. E foi só aparece na mamografia. No ultrassom de mamas ele não aparece também. Então, acho que ficou assim, para mim, que tem que ser uma união de vários exames. Não adianta você só ficar só com o seu autoexame ou só com o seu ultrassom. Tem que unir vários exames para você poder, né, buscar, saber se você está com alguma coisa. E não ter medo, mas foi difícil. Foi difícil. Por que a primeira mamografia aos 46 anos não foi solicitada para você antes? Não foi solicitada. Até então era vamos dizer, a rotina básica
intravaginal, ultrassom de mamas e exame da tireoide, pá, ficava ali, era isso. E nunca foi solicitado. E eu também nunca fui atrás de falar, não, chegou a hora de fazer uma mamografia. Aí dessa vez foi que a minha médica pediu pela primeira vez. É uma grande discussão, né? A gente tinha limites dentro do sistema público de saúde de realizar mamografia antes dos 50 anos de idade. Embora todas as sociedades científicas batam exatamente nessa tecla. A gente tem que começar aos 40. Sim. Aos 50 anos de idade, já teremos mais de metade dos diagnósticos de câncer de mama no Brasil. Então, Sim. vocês estão dentro da metade que aconteceram antes dos 50. Então, e isso que você fala em relação à mamografia é importante, porque a gente sempre escuta falhas. Sim. E nenhum método é perfeito. A mamografia não é perfeita, o ultrassom não é perfeito, o exame clínico não é perfeito. A maneira da gente diminuir a chance de falha é associar os métodos sempre. Ver qual é a melhor maneira. É um monte de doença diferente com o mesmo nome. Câncer de mama eu falo que é um nome único, um monte de doença diferente. Tanto que alguns começam com a cirurgia, outros começam com a quimioterapia, algumas nem precisam fazer quimioterapia, algumas tomam hormônios. São doenças diferentes, só tem um mesmo nome. Então, isso que você coloca é importante, na importância da mamografia para todas as mulheres. E você começou com a cirurgia? Não, comecei com a quimioterapia. Eu encerrei agora o 4º ciclo da dita e temida vermelha. E agora, dia 24, eu inicio 12 brancas. Aí, depois vai vir a cirurgia. E, enfim, aí depois vamos ver o que acontece depois da cirurgia. Como que é? Para mim, eu sei, porque eu tenho que convencer as pessoas disso. Como que é a ideia de que você está com câncer de mama e que ninguém quer te operar? E que ninguém tira essa porcaria dali? Como que é esse convencimento para você? Não estou convencida até agora. Foi uma briga comigo contra o tempo. A princípio, quando foi feita a mamografia, enfim, foi feito... Eu precisei de uma mamotomia, porque foi uma biópsia guiada por mamografia, já que o ultrassom não conseguia detectar. E aí, então, encontrou o nódulo. O doutor falou, vamos fazer a sua cirurgia, vamos tirar. Depois, por minha conta, eu fui atrás de fazer o PET. Eu quis fazer o PET, eu fiz por conta. E no PET apareceram os linfonodos na axila. Aí mudou todo o protocolo. Não, então não é cirurgia agora, primeiro é quimioterapia. E eu chegava no consultório do meu médico e falava, me opera, tira isso de mim, que eu não quero isso aqui dentro de mim. E eu falo para ele até agora, eu falei, já pode operar e depois eu termino. E ele fala não, porque a impressão que dá é que a gente está com isso aqui crescendo todos os dias dentro. Cada vez que eu amanhecia, eu falava, ele deve estar maior. Ele deve estar maior e ninguém tirou isso aqui de mim. É desesperador. Eu acho que foi a parte mais difícil para mim. Tirando, claro, né, o dia da notícia. E aí aquela sucessão de vezes que você vai, quando você está descobrindo que tipo que é, que nem meu médico diz, dá nome e sobrenome. E eu não falava câncer, eu falava lesão. Eu não tinha coragem de falar essa palavra para mim. E aí você vai achando que, olha, agora hoje ele vai falar, vou tirar isso de você e vai ficar tudo bem. Aí era mais uma pancada. E quando você está descobrindo, são muitas pancadas. Aí eu falei, acho que na minha 6ª consulta, eu falei, não, se eu tô levando tanta pancada, daqui a pouco vai vir, eu vou voltar no consultório e vai falar assim, olha, diminuiu, olha, agora nós vamos operar. Mas é uma coisa você tem que trabalhar muito o seu psicológico. Mas para mim foi muito difícil. Ele não falar, falar assim, não, agora eu não vou te operar agora. Nossa, para mim eu voltei arrasada para casa. Mas entendi, né? Existem os protocolos, entendi. Mas não é fácil. Ciência, mesmo. Né? A gente sabe que a quimioterapia ela vai acontecer ou antes ou depois da doença. Em algumas situações específicas, a gente sabe que começando com a quimioterapia eu tenho vantagens. Vantagens de sobrevida, ou seja, de cura.
Sim. Eu tenho vantagens de saber se o tratamento que eu estou fazendo ele está sendo eficiente ou não. Muitas vezes torna a minha doença menor ou até ela desaparece, ou seja, a minha cirurgia se torna menor depois. Então, começar com a quimioterapia em algumas situações tem vantagens, né? Quando a lesão é palpável, a paciente logo começa a se convencer, porque ela começa a pôr a mão e fala, está sumindo. Isso daqui não está mais ali. Na sua situação onde você não sentia, Não. por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou passando por esse sofrimento? Exatamente por isso que eu perguntei. Sim. Porque este convencimento de vamos começar com a quimioterapia não é um convencimento fácil. Não. A primeira ideia, dentro da nossa racionalidade, é isso daqui que está me fazendo mal, só quero tirar isso daqui, pronto. Então é um convencimento difícil. Mas porém ali de ciência, né? Vocês gostam sempre de falar, não, porque eu tenho a quimioterapia branca, a quimioterapia vermelha, o que é isso? São drogas. A gente nunca trata, né? Nunca é uma palavra forte, Sim. mas em mama a gente não tem um tratamento com uma única droga. É sempre uma associação de medicamentos, tá? E a gente vai tentar pegar várias fragilidades do tumor e a gente vai agir de maneiras diferentes. E tem uma determinada droga que a gente usa no câncer de mama que ela tem essa cor avermelhada. A gente não pinta ela, não. Sim. Ela tem essa cor, né? E ela pode ser feita durante todo o tratamento ou muitas vezes separada de outras drogas. Por isso que vocês acabam tendo. Nenhuma fase é boa, tá? Então, agora você está nessa fase, a sua vermelha, muito sintoma gástrico, alteração do paladar, muita afta. Vai mudar de fase daqui a pouco. Só que vai ser semanal, vai ter mais cansaço, a unha vai ficar mais feia, vai ter sintomas, às vezes, de perda de sensibilidade. A gente troca o ruim, né? Cada fase tem um ruim diferente. Eu falo que quimioterapia tem duas coisas boas. Ela funciona e ela acaba. O resto, Não tem nada a gente bom. tem que encarar. Qual é a sensação de mudança da sua fisionomia? A perda de cabelo, a pele fica diferente, fica adolescente de novo com acne. Como que é esta sensação para você? Olha, quando eu tinha uma rotina, uma vida cotidiana, vamos dizer, dita normal, né? Filhos, marido, enfim. Quando veio o diagnóstico, e graças a Deus eu tenho uma rede de apoio muito boa, minha família, eles assustaram, claro, né, com a doença, porque o meu pai faleceu há 25 anos de câncer de estômago. Então, ele é da geração que era sentença de morte. Então, vem. Então, assim, se preocuparam com a doença, se preocuparam, mas a maior preocupação da minha família era vai perder o cabelo. É aquele estereótipo, né, da doença. Para mim, eu não sei se isso foi... Não sei como que isso veio, essa força dentro de mim. Mas, para mim, não foi a parte mais dolorosa. Perder o cabelo, porque a história que eles falam assim, não deve falar isso para uma pessoa, o cabelo cresce. Sim, mas você está sentindo. O problema do cabelo cair não é o cabelo, é o porquê que o cabelo está caindo. É porque eu estou tratando uma doença que para mim é muito maior do que o cabelo. Tanto é que eu fico com a minha careca de fora o dia inteiro. Eu não tenho esse problema com o meu cabelo. Senti, sou mulher, tenho a minha vaidade, mas não foi esse bicho de 7 cabeças a perca do cabelo. Para mim, não. Essa opção que você teve, tô com a minha careca, tô com a minha alopécia daqui na quimioterapia e eu me sinto bem andar desta maneira. Sim. Aonde que você sente mais preconceito? No ambiente próximo de você, naquelas pessoas que lhe conhecem, mas um pouco mais distante, ou num público desconhecido? Público desconhecido. Geral. Eu vejo que a sociedade não está preparada para ver uma mulher careca. Seja ela por opção, porque tem mulheres que querem, que gostam de não ter cabelo, ou por tratamento de uma doença, mas eles não estão preparados. É em supermercado, você sente os olhares, tive uma situação bem constrangedora no mercado, e aí eu fiquei assim meio, não culpo,
sabe? Porque a gente não pode culpar, falar assim, você é obrigado a estar preparado. Ninguém está preparado. Mas a sociedade que está longe, a minha família, meus amigos, vem aqui, passa a mão, tá tudo certo, sabe? Estão comigo. Então, acho que estão também passando comigo, fase a fase. Agora, quando eu estou fora do meu ambiente, eu sinto, eu percebo. Você ainda se sente fragilizada? Aí sim. Tem preconceito? Aí eu me sinto o ET ali, na feirinha do supermercado, ali, enfim. Eu me sinto ali, me dá... Aí eu lembro que eu tô careca. Ali eu lembro. No meu dia a dia, com a minha família, com meus amigos, se eu não me olhar no espelho, para mim, eu tô... Graças a Deus, eu tô tendo um tratamento que eu tô indo bem, tô tendo a minha vida dita normal, não nos dias pós-químio, porque a gente fica mais... Mas depois disso, faço trabalho, estou fazendo... Mas ali, quando eu estou nesses ambientes que eu percebo os olhares das pessoas, aí eu lembro que eu tô sem cabelo. Que eu tô tratando uma doença. A gente tá se conhecendo hoje, né, Eliane? Mas um pouco da história que você me falou, provavelmente o que você tem ali é uma microcalcificação. Sim. E muito provavelmente a proposta do seu cirurgião era de uma cirurgia conservadora, de tirar somente aquela área. Só o quadrante. Perfeito. Você se sente insegura de retirar somente Não. Sim. o tumor e deixar o restante da mama? Muito. Falei para ele, falei pro meu cirurgião, pode tirar tudo. Tira inclusive a outra, que eu não quero mais acordar com a sensação de que tá lá de novo. Eu me sinto muito, mas eu sei que não é assim, mas à vontade, se eu pudesse, eu falaria, pode tirar tudo. Aí ele disse, mas é uma cirurgia muito grande, não é assim que funciona. E não melhora a sua chance de cura, tá? Essa é a grande realidade. Mas a gente tem a sensação que tira tudo, tá tudo bem. Mas não é, né? São os trabalhos que a gente tem que fazer. Meu lado tem que conseguir convencer vocês todos os dias de que uma cirurgia conservadora é segura. De que a gente tem que muitas vezes começar com a quimioterapia. São as dificuldades do dia a dia do nosso lado. Luana, nossa caçula. Quantos anos de diagnóstico? Fui diagnosticada em 2022. Quantos anos tinha? Eu fui no meu aniversário de 33 anos. Como que é ter câncer de mama quando criança? Você tinha idade para ter isso? Percebeu alguma coisa na mama, muito provavelmente, né? Nessa idade, você sentiu alguma coisa? Na verdade, eu amamentei meu filho em livre demanda durante 3 anos. E por curiosidade, o Ravi só pegava a mama direita, que foi a mama que ficou dodói depois. E aí eu comecei a sentir alguns desconfortos na mama. Procurei um mastologista na época, não me lembro o nome. Fizemos um exame, não tinha nada. Fizemos uma ultrassom, não foi visto nada ali. Mas eu sentia que tinha alguma coisa esquisita, uma sensação que eu nunca tinha sentido na mama. Um peso diferente. E aí passou um tempo, e eu dormi, acordei uma semana depois de ter sido infectada pelo Covid, em meio à pandemia. Eu acordei com a mama dura, parecia mastite. Parecia muito leite empedrado, não tinha aspecto de nódulo, era totalmente disforme. Eu achei que pudesse ser algo hormonal, porque realmente parecia mastite, então eu não fui atrás de médico ali a princípio. Só que passou um mês e meio, eu falei, esse negócio ainda tá aqui, deixa eu ver o que tá acontecendo. Procurei uma médica numa clínica dessas de planos, que são mais acessíveis e tal. Ela pediu um exame, uma ultrassom, e veio com um diagnóstico de BIRADS 2. Ela considerou ser uma inflamação, falou para passar um óleo anti-inflamatório, porque eu até senti um pouco de preconceito comigo. Eu me sinto ET desde sempre, porque eu sou um pouco contra a cultura, assim, digamos assim. Eu saio meio dos padrões com as coisas, né? Até como eu levei a doença. Ela pediu para passar um óleo, porque eu falei, olha, me dá remédio se for para tratar alguma coisa, se for para sintoma, não quero. Não faço questão, né? E aí ela falou para usar só um óleo, nem me receitou nada. Ok, saí dali da clínica, aquilo continuou no meu peito, passou ali mais 2, 3 meses, eu tive uma crise bem forte de sinusite e rinite, no qual tomei antibióticos e anti-inflamatórios fortes. Logo, se fosse uma inflamação, teria sumido. Continuou lá.
E nós somos mãe, né? A gente tem tanta coisa para lidar. E época de pandemia, eu fiz transição de carreira, estava fazendo faculdade de educação física, estava pegando um estágio, estava transicionando para estágio, estava dando aula para os adolescentes. Tudo que eu mais queria na vida era poder dar aula de street, danças urbanas para galera, para molecada lá do Barba Gato, né? Ali da comunidade. E assim, tava me sentindo realizada. Aí, aquilo não saiu, fui no médico do posto, Dr. Antônio. Dr. Antônio realmente falou que não tinha um aspecto de ser um carcinoma, mas que realmente precisava investigar. E aí ele solicitou que eu fizesse uma mamografia, pediu pedido com urgência. Eu fui embora. No outro dia o posto me ligou. Olha, Dr. Antônio não tinha plantão aqui hoje, mas ele ligou aqui que ele não conseguiu dormir. Ele pediu para te encaminhar para consulta com o oncologista. E ele, não sei, ele sentiu e foi muito sincrônico que eu peguei o diagnóstico da mamografia num dia e no outro dia eu tinha consulta com o Dr. Alvo. Tive a bênção de cair com ele também, né, pelo SUS. E ali mesmo, na primeira consulta, fazia 3 dias que eu tinha pedido um tempo pro pai do meu filho pra gente tentar... É um relacionamento que não estava funcionando, já tinha algum tempo. Então, quando aquilo saiu na minha mama em fevereiro, eu já me perguntei, o que meu feminino tá querendo me dizer? Eu comecei a olhar para tudo que estava acontecendo na minha vida. Então, esses meses até a descoberta do diagnóstico, foi um processo de olhar para dentro, olhar para fora, olhar para o entorno, ter uma perspectiva de o que é o amor genuíno. Eu tô bem, o outro tá bem, porque a gente vive, às vezes, as relações, né? Então, assim, acontece muito de mulheres serem abandonadas com diagnóstico, né? E então, aí todo mundo fica surpreso. Mas por que ficou surpreso? Será que não tem outras coisas que a gente não está enxergando antes, né? E foi o processo que eu comecei a olhar para isso. Então, me separei e veio o Dr. Alvo dizendo que a chance de não ser um câncer era de 0,01%. Pá, friamente, assim, né? Ok. Fui para casa, busquei colo, não tive colo, porque eu tinha acabado de dar um pé na bunda, então... o lugar de sentimento do outro não soube me acolher e eu me vi sozinha numa família que me deu muito apoio, mas uma família com muito estigma, porque eu perdi um tio que lutou 10 anos com câncer por parte de mãe, teve um outro tio na família da mãe que se curou, teve câncer, teve melanoma, na parte do pai teve uma tia que faleceu por câncer de mama e recentemente um primo fez a passagem que já estava há alguns anos também. Então, assim, minha família... Eu sempre cresci com muito medo do câncer. Porque meus pais vieram de Sergipe, eu sentia a dor do luto aqui. Imagina você passar o luto distante da família. Então, assim, eu vi a dor da minha mãe, a dor do meu pai. Então, veio esse estigma, né, da sentença de morte. Por isso que eu também me separei, mas eu não quis ficar na casa dos meus pais, não quis que minha família ficasse comigo. Pelo mesmo motivo que eu parei meu filho de parto domiciliar planejado e não quis a família junto no parto. Quem mãe que gosta de ver um filho sentindo dor? Que mãe e pai que gosta de olhar para um filho, ver a gente no estado, na fisionomia que a gente chega, que cai unha, cai cílios, cai sobrancelha, arranca a mama, enfim, tipo, é muita coisa, né? E olha, eu tava pele e osso. Qual o sentimento que eles iam ter e como que aquilo ia me impactar? Então eu preferi ficar sozinha, com a minha saia cigana e com os meus lenços, que eu já era fã antes de ficar careca. A dança e a música, com certeza, foram minha medicina pessoal durante o tratamento. E aí eu descobri, então, o diagnóstico mesmo no dia 24 de agosto, 7 horas da manhã. Eu sou muito subjetiva, acho que dá para perceber. A arte é a minha religião oficial, porque através da arte é onde me sinto mais conectada com a divindade, é um instrumento mais potente de transformação, dentro e fora. Então, eu me apeguei muito à música e à dança. Como eu tinha me separado, eu simplesmente coloquei na minha cabeça assim... Eu tenho uma doença para curar, então eu não vou ficar sofrendo por causa de homem, eu não nasci grudada com ninguém. 15 dias depois eu encontrei uma pessoa e simplesmente me entreguei para o universo. E eu me relacionei com essa pessoa, essa pessoa segurou a minha mão durante os 10 meses, quimioterapia, cirurgia de retirada da mama. Depois a gente se afastou porque a gente sabia que isso ia acontecer em algum momento e tá tudo bem também. Digamos que foi uma bela de uma amizade colorida,
com muito respeito, onde a gente se relacionou só entre nós dois ali. Então, eu sou muito responsável, né? Com isso da questão da energia sexual, ainda mais nesse período, que é um assunto muito delicado, né? Para mulher oncológica, quando a gente fala em sexualidade. E eu tive o prazer de viver uma vida normal durante todo o processo. Então, o cabelo foi caindo cílios, foi caindo sobrancelha, retirei a mama e continuei vida que segue. Porque quando eu recebi o diagnóstico, o que eu entendi? Eu não tenho controle de nada. Eu tenho fé. Quais são os meus medos de morrer? Ok, medo de morrer, o diagnóstico não pode ser uma sentença. Na véspera do meu aniversário, 1 ano depois, eu enterrei uma amiga que foi morta por atropelamento, de 29 anos. 6 meses depois, uma amiga com 29 anos faleceu de dengue, da noite para o dia. Então, eu não posso viver com uma sentença por causa de um diagnóstico. O que vai acontecer comigo? Estudei tudo, pesquisei tudo, pesquisei banco de dados, pesquisei vídeo. Então, quando veio o protocolo do meu tratamento de Seraquímio primeiro, eu já estava tranquila. Eu só aceitei. O que eu posso fazer? Aceitar. Se vai dar certo ou não, acho que é muito mais sobre a minha cabeça. E o que é dar certo? Porque receber um diagnóstico no seu aniversário de 33 anos, eu lembrei da idade do Cristo, né? Eu levei como um processo iniciático de autodesenvolvimento, onde um novo bebê ia nascer, uma careca, uma nova cabeça renovada na minha fé. E fé é algo que eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou. Como vai acontecer, não sei, mas eu sei que o chão vai estar lá. Então, se eu vou ter que fazer químio, se eu vou ter que perder o cabelo, se eu vou ter que tirar a mama, se eu vou ter que... Se eu morrer, quanto isso vai impactar na vida de quem vai ficar? Como eu quero que a minha história seja contada? Isso eu posso decidir, isso eu posso controlar. O resto eu não posso controlar nada. Então, eu escolhi como eu quis viver. Eu dei rolê. Eu não gosto de beber. Durante a quimioterapia, eu tomava chopp artesanal. Eu ia ouvir blues, ouvir rock and roll. Tem um vídeo meu no ápice, 3 dias antes de ser internada com neutropenia febril, onde eu quase fui a óbito. Tem um vídeo meu cantando lá na Catedral, na Maringá Encantada, careca, com minhas argola, meu coturno preto, bem rock and roll. Então, assim, vai ser difícil olhar do outro, do estranho pra mim. Eu falei, pois é, que eu sou tinhosa, então eu vou desafiar. Fui pro shopping, coloquei um turbante, fui pro shopping, deixei, fui sentir, depois que eu fiquei careca, a primeira vez que eu saí com um lenço pra sentir o olhar do outro pra mim. Eu olhava e dava risada, como se fosse uma celebridade, tá todo mundo me olhando, como é que eu vou me comportar? Eu que não vou me esconder, eu que não vou me amuar de jeito nenhum. Então, eu saía pro rolê, as pessoas não tinham certeza se eu tava doente. As pessoas olhavam pra mim e ficavam na dúvida. Porque eu não deixava, meu estado de espírito não deixava transparecer. E eu atribuo muito isso à dança, ao movimento, à música e à fé. A fé de entender que isso ia maturar o meu espírito. Porque estarmos aqui não é sobre o aqui. Aqui é apenas uma noite de sono, né? Se eu acredito numa vida eterna, em toda uma outra coisa que está além daqui, quais são as experiências que meu espírito se propôs a viver aqui? Então tem que confiar. Não tenho o que fazer. Tô com medo, senti dor, quimioterapia branca. Os efeitos que eu sentia colateral na branca foi a neutropenia febril que me levou para o hospital, mas de resto eu não senti tanto efeito colateral. Às vezes eu senti umas dores muito esquisitas. Eu me perguntava, e agora? Será que eu vou morrer? O que eu faço? Eu ligo para alguém? Tô sozinha em casa. Se eu ligar para alguém, eu vou preocupar e não vai mudar em nada. A hora que chegar a minha hora, vai chegar a minha hora, independente de como vai ser. O que eu fazia? Rezava meus Pai Nosso, minhas Ave Maria, deitava e eu dormia no meio da tarde. Apagava, acordava, me tocava. Então foi assim, uma montanha-russa de adrenalina. E eu sou muito grata porque virou todas as chaves da minha vida, de quem eu era antes, aonde eu estava antes, o que eu fazia da vida antes, quem eu sou hoje, onde eu estou agora. Hoje eu me olho no espelho e me sinto mais feliz do que antes de ter tido o processo oncológico na minha vida. Você falou que você estava com sonhos. Esses sonhos mudaram? Sim. Na verdade, não é que mudaram. Eu percebi que não tem sonho que se sonha só, né? Sonho que se sonha junto é a realidade. Se a gente não tem o outro para remar o barco junto com a gente pro mesmo sentido, pro mesmo lugar, então eu vou sonhar sozinha. Porque eu nasci de uma mulher muito foda. Eu honro muito os meus antepassados e os meus ancestrais.
Eu acho que sem isso eu não consigo olhar para o caminho de quem vem depois, né? Meu filho. Então, me entregar, sabendo que eu tenho toda uma ancestralidade cuidando de mim, fez toda a diferença para mim. E esses sonhos, eles mudaram de configuração, porque eu entendi o que com o câncer. Ah, mas e se eu morrer? Tá, tudo bem. Tá, mas e meu filho? Quem sou eu na fila do pão para pensar que a minha existência aqui vai mudar o destino, o caminho que foi traçado para o meu filho trilhar? A gente não tem história de crianças que crescem com toda a estrutura e se transformam em criminosos? Ou Machado de Assis, que tem uma história de uma vida, né, que vem de uma raiz totalmente improvável dele chegar onde ele chegou. Então, quem sou eu na fila do pão? Então, o câncer me trouxe a perspectiva sobre o tamanho da minha força, que eu não sabia que eu tinha tudo isso de força, mesmo tendo parido meu filho em casa, que eu já achei no dia que foi muita loucura. E também o tamanho da minha pequenez, da minha prepotência. Eu sou nada para ser o todo, né? Eu não acredito num conceito de dualidade, de separação. Para mim não existe vida na Terra e vida espiritual. Para mim tudo está integrado. E por me enxergar dessa maneira integrada, eu sinto que eu consegui levar com leveza o processo. Porque eu não olhei só para a quimioterapia, que é uma coisa que provém da bomba mostarda, foi feita para destruição, mas hoje ela cura. Então o câncer também, aparentemente é algo que é para destruição, mas eu nunca recebi ele como doença. O câncer para mim foi um comprimido amargo com efeitos colaterais graves que veio para curar coisas da alma que eu não sabia nomear, quiçá sabia que estava aqui dentro. Aí acabou todo o processo oncológico e eu saí do armário. Você falou uma coisa que é um desafio, né, em relação à doença de mamas, pela autoestima, pelo tratamento per si, muitas vezes envolve bloqueio hormonal. Você falou, Dalton, eu tive diferente, mas eu consegui manter o meu padrão de sexualidade durante o tratamento. Lógico, a visão é diferente, estou bem depois. Outra visão. Casada há quanto tempo, Eliane? Vai fazer 5 anos em janeiro. 4 anos e pouco. Como que você consegue enxergar de mudança e como que você consegue enxergar de perspectiva para o futuro em relação à sexualidade? Mudança. Mudou. Apesar de no início a gente ter aquela visão, você pintar aquela visão que não vai mudar, não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Mudou. Primeiro, acho que foi o que me afetou mais foi eu mesma, a minha parte psicológica. Colocou uma barreira, eu coloquei uma barreira que agora eu estou entendendo que não existe, mas eu coloquei. Acho que foi uma forma de defesa minha, não sei. Eu me coloquei num lugar onde eu não deveria ter me colocado. Mas o psicológico, primeiro, me afastou um pouco do meu marido. E mesmo ele estando lá do meu lado, pegando a minha mão, e não tá tudo bem, é igual, tá tudo certo, eu tô aqui, mas eu não acreditava. Eu falava, ele tá falando isso porque ele tá com pena de mim, só pode. Então a gente não acredita no amor do marido, no caso, naquele momento. Você acredita que ele tá com pena, que, enfim. Tá, passou essa fase. Eu entendi, ele conseguiu me convencer que tava tudo igual. E aí a parte psicológica foi organizando, mas agora vem a parte física. Aí a parte física, os pós-quimioterapia, que te deixa mais, né? Te deixa mais debilitada. Você não é mais a mesma, o seu corpo não é mais o mesmo. Muda muita coisa. As dores loucas que aparecem, que você nunca sentiu. Que parte é essa do corpo? E aquilo vai te afetando. Calafrios do nada. Exato, vai te afetando. Você já não tem mais a mesma disposição. Enfim, você não tem a mesma disposição para nada, que dirá pro marido. Não tem. Então, muda. A rotina que eu tinha antes do diagnóstico para a rotina do tratamento que eu tenho agora, mudou assim, não vou dizer radicalmente, mas mudou quase. Mudou 80%. Depois de 17 anos. Tá complicado. Não, eu sou casada há 25 anos
com um marido maravilhoso. Mas não vou negar também, que nem ela falou. Por eu ter feito a cirurgia primeiro, ter retirado a mama, você se sente menos mulher, sim, menos feminina. Você fica com vergonha, você fica com medo, você fica realmente pensando, será que ele está comigo por dó? Isso não adianta. Entra na sua mente de uma maneira que você tenta, mas ela fica lá. Mas também passa com o tempo, porque você vai realmente vendo a parceria, você vai vendo realmente o cuidado que ele vai tendo com você, comigo. Você vai vendo que realmente é um amor, não é um tesão, é diferente. E você vai aprendendo a aceitar o seu corpo, vai aprendendo que você já não faz coisas que você fazia antes, mas dá para fazer. Dá para você se sentir bem, dá para você passar amor para outra. E aí depois, como eu fiquei bem, vai voltando. Não como era, mas dá para ter uma vida ativa, uma vida gostosa. Aí o meu problema é que depois, quando você tá no auge novamente, né, Toma doutor? outra pancada. Toma outra pancada, vem todas as quimioterapias, muda tudo. Chama vida. Acaba toda a vontade de novo. Então a gente vai indo nesses altos e baixos que a vida vai nos dando, que o câncer vai nos apresentando. Mas depois de um certo tempo a gente vai. Agora, por exemplo, eu estou meio debilitada, quimioterapia, as dores nos ossos, mas é assim, eu acho que a parceria também é fundamental. Tenho 2 perguntas para fazer, na verdade, para as 3 agora, antes que a Xixa mande a gente embora. Ela colocou um relógio pra gente. A mais difícil essa pergunta, talvez para as outras que são mais fáceis. Já pensou em desistir? Já. Quando? Em setembro do ano passado. Segunda recidiva. Sim. Mas eu acho que eu pensei em desistir porque eu não estava bem assessorada com um bom médico ou uma boa médica do meu lado. Porque eu faço tratamento no SUS, no Hospital Santa Rita. Mas como eu estava trabalhando em 2024, quando eu descobri, por eu já ter feito muita quimioterapia nesses anos, que estaria com de 15 anos para 16, a minha oncologista do SUS me orientou a ir para o plano de saúde, porque teria mais condições de medicação melhores, teria medicações mais avançadas e eu não precisaria às vezes fazer injetável, teria comprimidos novos, teria uma outra forma de me cuidar que eu não sofresse tanto. E eu abandonei o SUS por ela e fui fazer pelo plano de saúde. Mas a médica do plano de saúde não conseguiu lidar comigo e com a minha doença. Eu comecei a tomar alguns remédios. Tentei, capecitabina, Baciclib, muitos, e isso quase me matou. Eu chegava a desidratar demais, eu estava mais no hospital do que em casa. E ela não entendia que esses remédios não estavam matando a doença. Estava me matando. Eu estava me sentindo fraca. Eu estava me sentindo que ali realmente estava terminando. Pedi socorro para minha médica novamente do SUS, doutora Mirella, e falei, Mirella, como você acha que as injetáveis vai ser difícil? Eu estou entregando a toalha. Eu não vou aguentar. E rapidamente, ela me voltou para ela. Ela falou, você não vai desistir. Volta para cá que eu vou continuar cuidando de você. Aí nós fomos começar as injetáveis. Meu coração estava só 60% de forças devido à medicação. Mas ela catou na minha mão e falou, nós vamos vencer. E por causa dela eu desisti de desistir. Essa vai ser a minha segunda pergunta depois. Ana,
Em algum momento você pensou em desistir e não tratar? Não, eu passei por um momento onde eu balancei. Ela falou da Mirella, eu fiquei emocionada, porque eu não sei o que seria de mim sem a Mirella também. E o Dr. Alvo, enfim. Defendam o SUS, só pra não perder o costume. Quando eu recebi o diagnóstico e eu levei para esses processos de meditar sobre, eu procurei a medicina chinesa. Tem uma pessoa aqui de Maringá que fez o meu parto, que inclusive foi domiciliar. Ele precisou de indução por acupuntura. Precisei buscar esse auxílio. Porque o Ravi queria ficar no forninho, não queria sair. Então, chegamos a quase 42, né? 41 dias. Eu procurei ele, o João Parisotto. O João me acolheu ali. Foi extremamente importante a medicina chinesa nesse primeiro momento, até eu começar a químio. Eu tinha me desligado do estágio da dança, da faculdade. A Thaís da Engapu me acolheu, pediu para eu estagiar na natação lá na Engapu. Estar com as crianças também nesse processo de começar a químio foi importante. Só que o João chegou um momento onde eu ia começar a quimioterapia, eu ia ter que parar. Eu ia ter que optar entre a medicina chinesa e a medicina tradicional. Porque o tratamento para câncer, quando a gente vai pelo viés da medicina chinesa, a medicina ocidental, as duas coisas não conversam, não combinam, não adianta tentar forçar, né? Então foi aí onde eu, toda bicho grilo, naturalista, acredito na cura pela cabeça, pela alimentação, pelo como a gente, enfim, o ser integral, né, que a gente sabe. Eu pensei, nossa, mas e se eu fizesse natural? E eu percebi que esse se, na verdade, era o medo de ficar careca, de tirar a mama, né? Então, mas desistir não. Eu nunca, desde criança, eu vi muitos meus pais ralando muito. Então, seria uma vergonha pra mim mesmo, uma desonra. Se der um pepino e eu não resolver, rapaz, imagina só que absurdo. Em algum momento você pensou em não tratar? Não tratar, pensei porque quando eu estava nas idas aos consultórios para descobrir a doença, e cada vez era aquela paulada, e a uma das consultas o doutor falou, nós vamos iniciar com a quimioterapia, mas como todo tratamento não é 100%, então eu não vou te dizer que a quimioterapia vai ser eficaz, né? Que vai fazer aquilo que a gente espera que ela faça. Eu tenho um luminal B. E aí eu voltei para casa aquele dia pensando, por que eu vou passar por isso tudo, se nem é certeza que a parte da quimioterapia. Eu nunca desisti quando eu falava que ia tirar a mama, para mim estava tudo bem. Mas por que eu vou passar por esse sofrimento todo? Porque a gente tem aquela visão da quimioterapia, de uma pessoa jogada, de uma pessoa sofrida e tal, que graças a Deus hoje a ciência está tão avançada que te deixa debilitada, mas não é tanto mais. Mas eu só fiz aquele filme na minha cabeça. Falei, por que eu vou passar por isso tudo? Isso nem é certeza. Aí eu pensei, falei, não, deixa eu viver minha vida enquanto eu puder bem, com os meus filhos e tá tudo bem, e não quero passar por isso. Mas aí isso durou 30 segundos. Eu voltei e falei, não, tá aí, vamos fazer. E eu tive a mão de muitas pessoas, dos meus médicos, da minha família, meus amigos. E a minha filha olhou pra mim e falou assim, mãe, eu não sei viver sem você. Eu falei, então é aqui. Ela falou, não tô preparada. Eu falei, então é agora. Daí acabou. O doutor fala assim, olha, você tem que fazer 3 horas de caminhada. Eu faço as 3 horas de caminhada. Tudo que me manda. Comecei a fazer atividade física que eu não fazia. Mudei a alimentação lá em casa, radical. Que não era uma alimentação ruim, mas não era o correto. Mudei a vida. Quem mora, meu marido e meus filhos comigo, estão se alimentando, melhor, mas sem gosto. Comida fica mais para eles, né? Até chegar ao paladar de um tempero natural, não sei o que. É difícil para quem tinha, né? Então, assim, e ninguém tá reclamando. Tá tudo bem. Então, eu percebo que eles estão numa força-tarefa também. E não é justo. Daí, né? Então, eu falei, então tá todo mundo certo. Então, a ideia de desistir só mudou depois daquela consulta. A gente tem 1 minuto para cada uma. A última pergunta que eu tenho para eu aprender. Nessa
passagem toda que vocês têm, o que vocês consideram a maior virtude de um médico que está atendendo vocês e o maior defeito? Nossa, 1 minuto pra pensar só, né? Não, a Xixa vai mandar a gente embora. 1 minuto cada um. Ela vai cortar. Então eu vou falar pelo Sim. meu. O doutor André, eu falo que é um anjo que Deus colocou na minha vida desde o princípio. Eu acho que a melhor virtude dele é olhar realmente para o paciente. Ele é humano, sabe? Ele é recíproco. E não falando dele, mas eu acho que o atrapalha é o médico achar que sabe mais do que a gente, com os efeitos do remédio que cai no que aconteceu comigo com a médica. Eu acho que ela se achar que sabe de tudo por ela ser a médica. E não é assim. Os meus médicos são mais diretos. Eu acho que, para mim, eu consigo lidar melhor quando a pessoa é mais direta e mais sincera. Então, os meus médicos, eles são sinceros. Eles nunca me florearam nada. Chegou e desenhou tudo, e foi uma maneira de eu me preparar. Porque se fizesse uma floreada, alguma coisa assim, talvez eu não teria aquela força na hora que... Quando chega a hora, eu já sei. Falei, o meu médico me avisou que ia acontecer. Então, acho que essa é a maior virtude, deles serem muito sinceros e claros comigo. Sempre foram claros. E defeito... Não, é talvez isso. Talvez a hora que a gente se queixa de algum efeito colateral ou alguma coisa... E eles talvez minimizam aquilo, falam, olha, vai passar, faz parte do tratamento e a gente sabe disso. Só que naquele momento você talvez precisasse de uma ajuda com aquela dor, com aquele mal-estar. É isso. Você já teve seu minuto para pensar? Bom, a maior virtude, acho que é isso que elas falaram, né? Essa questão da escuta atenta. De considerar que é a história dela que chegou em mim aqui agora, e não o diagnóstico, o nome e o sobrenome do carcinoma. Né? Então, entender isso para poder ter um equilíbrio, entendendo minha rotina. Eu saía e, enfim, fazia coisas que não se recomendam fazer quando está tratando um câncer, né? Coisa até que eu não fazia antes. Então, mas assim... o médico conseguir enxergar, ter essa humanidade e considerar. E defeito, eu acho que de todos os médicos, a única coisa que sempre me incomodou, de todos os médicos no geral, da vida inteira, minha mãe fala, você já chega no consultório com o diagnóstico, porque você já chega sabendo tudo. Eu não sei qual é o diagnóstico, mas eu sei explicar muito bem o que eu sinto, e eu sinto muito tudo. Eu sou muito sinestesicamente sensível. Então, essa questão dos efeitos, das coisas que a gente sente que a gente não sabe nomear, é um desespero nosso, o medo que a gente queria um colo, né? Um acolhimento, tipo assim, não, tá tudo bem, alguém que acalmasse a gente, né? Por isso que precisa ter mais políticas aí nas redes, pra gente ter mais acesso, eu acho que a terapia de forma regular. Não só ter lá um psicólogo para quando você tá lá e aí você tá em crise, tá lá conversando, mas ter isso de forma assistida mesmo. Acho que é indispensável. É como diz, os médicos às vezes acham remédio dá náusea. Não, mas eu não tô com náusea. Eu tô, por exemplo, com diarreia. Não, mas ele não dá náusea. Não, mas no meu organismo dá. Então é o médico entender que cada um não é a bula. É a gente. Agradecer cada uma de vocês. Agradecer a Xixa pela oportunidade de a gente fazer algo diferente. Espero que seja de valor para mulheres que estejam passando por fases diferentes, fases de tratamento, fases de remissão, fases de paliativo, momentos diferentes de cada uma de vocês enfrentando uma mesma doença. Obrigado. Obrigada. Obrigada.